Poderosa palavra do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus maravilhoso, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, esperando, Pai, Tua ação nas nossas vidas, através da Tua palavra. Ó Deus, o Senhor trate o nosso coração nessa noite, Pai. Se há algum problema, algum pecado escondido, se há alguma coisa, Deus, em nossa alma, que o Senhor cure. Se há feridas antigas, que o Senhor trate, Deus. Se há caminhos tortuosos, que o Senhor endireite nossas veredas, Senhor. O Senhor nos corrija, nos admoeste, nos repreenda. Que o Senhor nos anime, o Senhor nos trate, Deus. O Senhor nos guie em Tua direção, Pai. Tem misericórdia de nós, somos fracos, falhos, precisamos do Senhor em tudo. Isso nós confessamos nessa noite mais uma vez. Sem o Senhor nada podemos, nada somos. Por isso, Deus, vem nos salvar, vem nos libertar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, igreja, qual é a situação que você deseja para a sua vida? O que é que você almeja ganhar nessa vida, conquistar nesse mundo? E você diz assim, eu desejo chegar ali. Quando eu chegar lá, eu paro. Quando eu alcançar esse sucesso, quando eu vencer essa batalha, eu vou ficar tranquilo, não preciso de mais nada. Eu posso acumular tanto de dinheiro, eu posso conquistar essas amizades, eu posso vencer isso aqui, essa doença, essa enfermidade, conquistar esse sucesso profissional, e eu vou finalmente estar satisfeito nessa vida. O que vai tranquilizar o seu coração? Será que a gente já não passou por tanta coisa para saber que nada nesse mundo satisfaz a gente? Será que já não foi o suficiente para a gente saber que não existe condição, não existe status, não existem pessoas, não existe bem que é capaz de suprir esse vazio da nossa alma? Quero que você reflita sobre isso essa noite, das maneiras mais naturais possíveis. O apóstolo Paulo ele vai tratar disso aqui, pode parecer um pouco confuso, mas ele está exatamente falando, ele está respondendo exatamente essa questão, de como a nossa insatisfação ela pode ser revelada nas coisas mais naturais da vida e como a gente pode demonstrar contentamento no Senhor nas condições mais normais, permanentes ou até anormais da nossa vida. Então a gente entrou aqui numa parte do texto. Vocês lembram, o apóstolo Paulo está falando sobre casamento. Todo o capítulo 7, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está tratando do casamento. E
no meio desse tema aqui, ele abre uma espécie de parêntese, né? Ele faz uma parada e ele vai trabalhar uma regra, um princípio, que é importante que a gente carregue no nosso coração para passar pelas situações difíceis da vida, no casamento ou fora do casamento. E o princípio é o seguinte, a regra é a seguinte: permaneça no lugar onde Deus colocou você. Especialmente os versos 16, o verso 20 e o verso 24, o apóstolo Paulo vai repetir esse princípio. Permaneça no lugar onde Deus te colocou. E aí, para dar apoio a esse princípio, a essa regra, irmãos, o apóstolo Paulo vai trazer duas ilustrações. Uma sobre a circuncisão e a incircuncisão, e uma sobre escravidão e liberdade, tá? Então preste atenção, ele vai trazer essas duas ilustrações no tema do casamento, mas ele ainda está trabalhando a importância de falar sobre esse tema aqui. Então essa regra que Paulo trabalha, dos versos 17 a 24, permaneça onde você está, fique tranquilo onde você está, é uma preparação para o que ele vai tratar em seguida. Ele vai falar sobre virgindade. Tá? Então pode parecer um pouco difícil de acompanhar o raciocínio de Paulo, mas com essa introdução eu espero que os irmãos consigam compreender. Tá? O apóstolo Paulo está abrindo um parêntese, e ele vai nesse parêntese trazer esse princípio com duas ilustrações, e ele então vai retornar ao tema do casamento, falando sobre a virgindade. Veja aí comigo o verso 27, diz assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Vejam só, gente. No texto anterior, o apóstolo Paulo termina falando sobre casamento e sobre a possibilidade de um casamento entre uma pessoa crente e uma pessoa descrente. Não porque você é crente, você escolheu se casar com uma pessoa que não é. Isso a Bíblia proíbe. Mas ele está falando aqui da condição de duas pessoas que não eram crentes e de repente uma se converteu. E aí, o incrédulo, ele está ali dificultando o casamento. Algumas irmãs naquela igreja disseram: pastor Paulo, o meu marido não é crente, eu me converti, mas ele não é crente. Então eu acho melhor me divorciar. Aí Paulo diz: não, porque o que fundamenta o casamento não é, o que vai sustentar o casamento não é primeiro a fé. Ele diz: então, se a sua esposa ou seu marido não é crente, você não deve se divorciar. Mas, se ele ou ela, que é incrédulo, insiste na separação, ele diz que vá em paz. E aí, trabalhando essa situação, o apóstolo Paulo, ele trabalha a seguinte ideia, ele diz assim, a ideia é: a vida continua. Porque a essência da sua vida não está no casamento ou fora do casamento, mas no Senhor. Então ele diz: você está passando, você é solteiro, você vive uma condição com o Senhor, então você se casa, você vive outra condição no Senhor, mas aí você vive um casamento de duas fés diferentes, você vive outra condição no Senhor. Mas aí há separação, ele diz. Então a vida continua no Senhor. Tá? O que o apóstolo Paulo o que ele quer fazer aqui, irmãos? Ele quer voltar a nossa mente para o Senhor. Ele está ensinando como lidar com a vida nos seus contrastes, situações que parecem completamente diferentes. Se está casado ou não, se trabalha ou não, se é escravo ou livre, se é rico ou pobre, se está saudável, se está doente, seja qual for a condição da sua vida, você deve aprender a viver exatamente na condição em que você está. Tá? Paulo mostra como é que o Evangelho alcança qualquer circunstância, qualquer status, como ele entra no relacionamento entre marido e esposa, entre judeu e gentil, entre escravo e livre. Cristo é tudo em todos. Qualquer que for a situação que você esteja passando hoje, na sua vida, o apóstolo Paulo quer mostrar para a gente que é possível você passar por essa situação plenamente satisfeito em Cristo Jesus. Ele não está falando da situação do pecado. Se você está em pecado, você deve sair do pecado, correr do pecado, mas ele fala de uma condição social, de uma situação civil. Né? Então, naquele tempo, muitos escravos se converteram. E o apóstolo Paulo diz: fique calmo. Se você está nessa condição, descanse no Senhor. Por exemplo, irmãos, teve uma
uma mulher, uma artista, que fazia filme adulto. E ela se converteu, virou evangélica. E ela foi para uma entrevista e disse assim: eu continuo fazendo porque Deus me chamou do jeito que eu estou. E aí ela foi numa entrevista e tinha um pastor também sendo entrevistado. E ele disse: não é isso que a Bíblia quer dizer quando a Bíblia ensina a permanecer do jeito que está. Não no pecado, mas o contentamento em qualquer circunstância da vida. Porque a minha satisfação está no Senhor. Quando eu me satisfaço do Senhor, eu não fujo de determinada profissão, mas eu fujo do pecado. Eu fujo daquilo que desagrada o Senhor. Então, isso pode parecer uma coisa muito pequena, muito tola, mas nos nossos dias, irmãos, muita gente acha que quando se converte, para demonstrar gratidão a Deus, tem que virar pastor, tem que virar missionário, ou tem que virar evangelista, ou tem que fazer algum grande trabalho em prol do avivamento do reino de Deus. E tem que abandonar o seu trabalho, ou tem que... Então o apóstolo Paulo está dizendo: calma, você deve glorificar a Deus no lugar onde você está, no lugar onde Deus colocou você. Então, isso não é um princípio tolo, não é uma coisa pequena, vocês percebem? A Bíblia ensina a gente a se satisfazer em Deus no lugar onde nós estamos. O Senhor chama o seu povo em todas as áreas da vida. Se você é um pai cristão, se você é um marido, uma esposa cristão, se você é um profissional, seja qual for a sua área, crente, Deus quer que você atue ali de maneira cristã, com a mente de Cristo. Com a mente de Cristo. Então cada um tem um desempenho fundamental onde Deus colocou. Deus não está proibindo você mudar de profissão ou buscar uma condição melhor, não é isso, mas se isso não acontecer, acabou a sua vida, você vai entrar em depressão. Você imagina que antigamente, por exemplo, não existia essa quantidade de profissões que a gente vê hoje. E as pessoas não tinham crise vocacional por causa disso. Não entrava em depressão porque eu não vou ser um médico, eu não vou ser um advogado, não existia isso. Não existia crise vocacional. O cristianismo ensinou a gente a atuar bem na área onde Deus colocou a gente agora, nesse momento. Isso é vocação. Os versos 18 e 19, por favor, irmãos, assim, versos 18 e 19. Foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado incircunciso, estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si nada é. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Aí Paulo introduz uma ilustração para a gente entender isso. A primeira ilustração aqui trata da diferença entre marcas de judeus e gentios, né? Circuncisão e circuncisão. O que é isso? Ele diz: isso é indiferente para o nosso chamado. O que nos faz diferentes uns dos outros é a fé, não a circuncisão ou a incircuncisão. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Então perceba que ele não está impondo a circuncisão para aquele que é gentil, ou que o judeu tem que se descircuncidar. Isso não importa. A nova vida que Deus chamou a gente é que nos torna diferentes em Cristo Jesus. A vida da fé. Isso é tão fundamental, é um princípio tão importante. Você imagina que uma igreja tem diferentes proposições, diferentes condições sociais. A gente foi vocacionado para tanta coisa. Isso não divide a gente, isso une a igreja. Porque a vida cristã é um tecido. Isso é um tecido, a igreja é um tecido. Deus, ele costura o seu reino. Não é para todo mundo fazer a mesma coisa. Deus chama a gente no lugar onde a gente está, irmãos. O que diferencia a gente não é o dinheiro. A gente não é classificado pela condição social ou pela quantidade de dinheiro, mas a nossa fé em Cristo Jesus é o que nos define. Então, isso é tão incrível, esse princípio. Vocês percebem como é que Paulo está usando um princípio fundamental da vida para falar sobre circunstâncias da vida. Casamento, solteirice, virgindade. Ele está dizendo como a gente deve viver em cada situação. Você percebe que a igreja de Corinto se dividia, porque um era circuncidado e o outro não.
Aí Paulo está ensinando o que deve fazer a diferença na igreja, o que é indiferente na igreja. Se você não perceber isso, gente, e você pode achar que isso é pouca coisa, mas isso acaba com a igreja. Quando a gente não tem maturidade para saber o que é uma questão de primeira ordem, o que é uma questão de segunda ordem, o que é uma questão de terceira ordem. O que deve fazer com que eu guerreie em nome de mudanças grandiosas? O que eu devo pensar? Não, isso aqui eu não vou mexer, isso não é tão importante agora. E aquilo que eu devo pensar assim, não, isso não deve nunca ser tocado. Eu devo ter sabedoria para saber o que de fato é importante na nossa vida. O que de fato é importante na igreja. O que de fato é importante para a minha família. Qual é a prioridade dentro do meu lar? Naquilo que eu busco. Porque alguém diz assim, eu trabalho para a minha família. Mas depois de um tempo ele percebe que, na verdade, ele trabalha pelo dinheiro e pelo conforto, e não para a família. Porque a família está sendo prejudicada pelo trabalho. Mas que coisa, né? Porque a gente usa um discurso virtuoso, nobre, para, na verdade, pisar naquilo que a gente usa como bandeira para promover os nossos desejos. Vocês entendem? É isso que Paulo está trabalhando aqui. Ele está falando sobre muito mais do que casamentos. O que é relevante para a minha vida? Então, ele usa mais uma ilustração. Veja os versos 20 a 24, por favor. Diz assim, verso 20 a 24. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não se preocupe com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Vejam só, gente, a gente já aprendeu como é que Paulo usa a palavra vocação com dois sentidos. Ele fala de vocação aqui, chamado, em dois sentidos. Duas categorias de vocação. Só que ele mistura essas duas ideias. Ele fala da vocação espiritual, da salvação. Quando Deus me chama para a salvação, eu sou salvo. A Bíblia chama isso de vocação. Hoje pela manhã a gente estudou a vocação eficaz, o chamado de Deus para a salvação. Mas Paulo usa também a ideia de vocação, o mesmo termo, para se referir à vocação circunstancial, vocação social, da vida cristã. Onde Deus colocou você. Veja, não é meramente o desejo. Eu desejo trabalhar de tal coisa, eu desejo trabalhar em tal profissão. Mas o lugar onde Deus colocou você. Agora, qual é a sua circunstância atual? Isso muda tudo. Porque quando eu estou completamente insatisfeito com a minha circunstância, eu não consigo atuar bem no lugar onde eu estou. E eu faço isso em nome de um sonho. Porque o meu sonho é fazer tal coisa. Então a minha circunstância atual, ela é completamente prejudicada. Porque eu não consigo fazer aquilo que Deus me chamou agora. Porque eu digo, porque Deus me chamou para algo melhor. Então preciso entender o que de fato é a vocação. Porque a vocação não é só desejo, não é só um sonho. Vocação é viver para Deus onde você estiver. Deus nos chamou por seu Espírito para que eu viva para Ele em qualquer circunstância. Isso é a vocação. Isso é salvação. Isso é vida cristã. Então Paulo usa mais uma ilustração. Ele fala de uma situação muito difícil aqui. Veja o extremo que Paulo coloca para que você compreenda o quão Cristo é suficiente para nós. Ele fala da escravidão. A gente não sabe o que é isso. Ele fala da escravidão. A abordagem de Paulo aqui é muito intrigante, irmãos. Porque Paulo ele não escreve uma tese para abolir a escravidão. E muita gente confunde o papel da Bíblia. A gente lê a Bíblia fala da circunstância da escravidão, e a gente esperava, que o apóstolo, que o profeta falasse pela abolição da escravidão. Mas a Bíblia não escreve sobre isso. Isso é muito interessante, porque a escravidão moderna ela foi abolida pelos protestantes, pelos reformados.
Mas Paulo não escreve uma tese contra a escravidão. Ele diz: esteja satisfeito em Cristo, mesmo se você for um escravo. Na pior circunstância da vida, Cristo é suficiente para você. Ele é tudo para você. Seja você escravo ou livre. O que é intrigante essa abordagem de Paulo? Porque, gente, Paulo, por um lado, ele coloca a escravidão e a liberdade no mesmo nível. Depois ele vai dizer, não, se você puder ser liberto, seja livre. É muito melhor estar livre, porque nós não fomos criados para a escravidão. Por outro lado, ele diz, seja você escravo ou livre, você é escravo do Senhor. Você é livre no Senhor. Cristo é suficiente para nós. Então Paulo diz ao escravo que se tornou crente, não se preocupe com a escravidão. Aí tem um autor que diz assim, irmãos, veja só, Paulo não está preocupado em trazer uma revolução social, vamos mudar a estrutura da sociedade, ele não está preocupado com isso de imediato. O Evangelho de Jesus Cristo, ele se espalha pela sociedade, ele transforma a sociedade de maneira sobrenatural, mas a nossa bandeira não é a transformação social, a nossa bandeira não é a mudança social, como acontece num falso evangelho da libertação na Igreja Católica, ou da missão integral na Igreja Evangélica, que transforma o evangelho em um discurso de mudança de estrutura social, em ajudar os pobres, em transformar a sociedade culturalmente. Não é isso a nossa bandeira. A nossa bandeira é o evangelho para a salvação da alma de todo aquele que crê. Então isso é muito importante, porque Paulo não está dizendo, vamos abolir a escravidão, Deus quer abolir a escravidão, e a gente tem que ir lá e se infiltrar para mudar a estrutura. Isso acontece naturalmente, a gente fez isso. O evangelho fez isso. Mas esse não é o primeiro discurso do evangelho. Isso pode não acontecer. O que deve acontecer? Salvação da nossa alma. Cristo Jesus morreu não necessariamente para me dar um novo emprego, ou de modo algum para me dar um novo emprego, ou para pagar as minhas dívidas. Ele morreu para salvar a minha alma do inferno. Isso é o Evangelho. E é isso que Paulo está ensinando aqui. Ele está ciente de que o escravo deseja ser livre. Ele não quer ser livre. Mas ele sabe que Deus reina supremo. Por meio do Evangelho, ele diz assim, uma ordenança divina superior a tudo isso está se espalhando, está se efetivando, pela qual o mundo é mantido. A mudança final na sociedade, irmãos, Paulo deixa para o Senhor, na vontade de Deus. No momento, ele está exortando a que cada cristão convertido, seja escravo ou seja livre, não se preocupe com a sua condição. Descanse no Senhor. Você imagina quantos escravos morreram sem liberdade? Paulo está ensinando uma das coisas mais preciosas, que em situação diferente pode ser a mais difícil para a gente. Ele está ensinando uma coisa chamada permanência, perseverança, permanência. Que a gente saiba permanecer no lugar em que estamos. Isso é um ensino precioso do cristianismo. Mas ele diz assim, o escravo é liberto no Senhor. O livre é escravo de Cristo. Não há circunstância que Cristo não esteja. Essa é a nossa liberdade. Essa é a nossa vida. Isso é vocação. Isso é contentamento. Isso é perseverança. Você não vai ser tomado de ansiedade e desespero e indignação. Eu não aceito a minha vida, eu não aceito Deus. E vai lutar contra Deus e vai querer. Você vai descansar no Senhor. De acordo com a circunstância, você vai buscar o melhor. De acordo com o que Deus dá para você. Isso é permanência. Então, Matthew Henry, irmãos, o puritano, ele diz assim, as regras do cristianismo alcançam todas as condições. Em todo estado,
o homem pode viver de modo a ser um crédito para ele. É dever de todo crente estar contente com a sua sorte e comportar-se na sua posição e lugar como convém a um crente. O nosso conforto e a nossa felicidade depende do que somos agora em Cristo, não do que somos no mundo, não do que a gente conquista nesse mundo. Ninguém deve pensar em fazer da sua fé ou da sua religião um argumento para romper com as suas obrigações, para simplesmente abandonar suas obrigações e dizer, não é isso que eu quero para a minha vida. Ele deve permanecer contente na condição em que foi colocado pela providência de Deus. E deve fazer o melhor onde Deus lhe colocou. Vocês percebem que isso é o ensino básico do cristianismo? Isso é básico para o que muitos hoje é uma perturbação. O cristianismo ele propõe a mensagem mais simples para livrar a gente dos nossos terrores, das nossas ansiedades modernas, coisas que nem existiam antes, que coisa extraordinária. Uma geração descontente, em que jovens são desesperados, tomados de ansiedade no seu teste vocacional, pelo seu futuro, porque não sabem o que vai fazer da vida, porque não conquistaram o que sonhavam para a sua vida. Pessoas que não alcançam sucesso profissional, um desejo que na verdade nunca tem fim. É uma ilusão achar que quando eu alcançar aquele lugar eu vou estar satisfeito. Uma geração de jovens ansiosos pelo futuro, de mulheres insatisfeitas com os seus lares, de homens deprimidos com o seu trabalho, porque a sua satisfação e alegria não está no Senhor. Eles precisam conquistar esse mundo aqui. Então Paulo diz uma coisa maravilhosa, ele fala, o que é livre, na verdade, é escravo de Cristo. O que é escravo, na verdade, é livre em Cristo. Tudo está no Senhor Jesus. É nele que você vai encontrar a satisfação. Aí alguém disse assim, irmãos, se em Cristo os escravos se tornam livres, e os livres se tornam escravos, então nem a escravidão, nem a liberdade deve ser temido pelo crente. O verso 24, por favor. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. É a terceira vez que ele repete essa regra. O que significa isso? Quer dizer que qualquer circunstância que a gente passe, o crente deve saber que Deus está com ele e nunca vai abandoná-lo. Isso é um princípio básico do cristianismo. Isso também significa que cada crente deve viver de forma digna diante de Deus. Ele fala diante de Deus, porque os olhos de Deus estão sobre ele. Onde você estiver, você vive para o Senhor. O crente é membro da família da fé, e é um cidadão do reino de Deus, e é um soldado no exército de Cristo. Para Paulo, então, irmãos, a vocação do crente é viver diante de Deus em qualquer circunstância. Por isso ele insiste nisso. Poxa, gente, ele está dizendo de novo, eu falo para vocês, não se desespere. Ele percebe que com a entrada do Evangelho no mundo, a sociedade, a cultura deve mudar, mas ele chama a gente a ficar estável, seja qual for a situação. Ele não chama a gente a revolução, ele chama a gente a estabilidade, a permanência, a satisfação. É o Evangelho que propõe essa mudança, que traz essa mudança. Não é a nossa força. Então ele diz, diante de Deus. Não é isso que diz o verso 24? Cada um permaneça diante de Deus, daquilo em que foi chamado. É daqui que os reformadores tiraram essa expressão. Corandel, diante da face de Deus. Vivendo toda a nossa vida diante de Deus. Onde você está? Você está vivendo diante do Senhor, na presença do Senhor. A gente vive na esperança da volta de Cristo, irmãos. Nosso anseio é Ele, nossa satisfação é Ele. Cuidado quando você estiver triste demais, ansioso demais pelas conquistas dessa vida. Sua vida está começando a se conformar a esse mundo. E você vai afundar, você vai sucumbir, porque nada nesse mundo pode satisfazer você. Os versos 25 e 26, assim, ele passa a falar então de uma situação específica. Ele diz, com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor,
Porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor misericórdia de ser fiel. Considero por causa da angustiosa situação presente ser bom para o homem permanecer assim como está. Aí agora vocês entenderam o que ele está fazendo, ele vai aplicar o princípio que ele acabou de ensinar. Então depois daquele parêntese, onde Paulo ilustra o princípio da permanência, seja você circunciso, incircunciso, escravo ou livre, ele diz solteiro, casado, virgem ou não. Então ele retoma o assunto do casamento. Ele já falou aqui dos direitos conjugais, ele falou aos solteiros, ele falou do divórcio, ele falou do casamento misto, agora ele fala da virgindade. Até o final do capítulo ele vai tratar desse assunto. Poderia tratar ele junto até o final do capítulo, mas eu quis pegar essa primeira parte do tema para mostrar que ele está aplicando o princípio que ele acabou de ensinar. Permaneça do jeito que você está. Seja você virgem, permaneça como está. Seja você casado, permaneça como está. Aí é interessante, ele vai abordar esse tema, é importante eu explicar para vocês, tá? As virgens, em idade de casar, elas estavam hesitantes sobre entrar no casamento ou não. Se elas deviam casar ou não. Por quê? Primeiro, por causa de... Ele fala de uma crise que eles estavam passando ali. Por causa da presente situação. Parece que naquela época, na época que entre os coríntios, estava tendo uma crise, uma calamidade. Talvez uma grande fome. Então Paulo está dizendo, olha, pela presente circunstância, vocês não pecam, fiquem tranquilos. Vocês não precisam casar. Vocês não estão pecando. Se vocês casarem, vocês não estão pecando. Se não casarem, não estão pecando. Então ele diz, permaneça como está. É o que parece que Paulo está ensinando. Há comentaristas que dizem que, na verdade, ele está ensinando isso em todo o tempo, não só na época dos coríntios, mas até o fim, ele está dizendo, não fique ansioso para casar. Não fique angustiado para casar. Fique tranquilo. Talvez seja isso que Paulo esteja ensinando aqui. Aí ele diz assim uma coisa interessante, ele diz, nisso eu não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião. O que é isso, gente? Isso é muito interessante, né? O que está escrito aqui? O que Paulo está falando? Ele está dando a opinião dele. Como assim? Eu não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião. É uma coisa importante. A opinião de Paulo foi registrada. A opinião de Paulo é a palavra de Deus, é Bíblia. Palavra inspirada por Deus. Ele não está dizendo que o que ele está falando é menor do que o que havia sido escrito por Deus antes. Porque isso é Bíblia, é Novo Testamento. O que ele está dizendo então? Ele está falando, não tenho nenhum versículo de Jesus falando sobre isso. Jesus não está falando sobre as virgens. Não tem nenhum versículo expresso no Antigo Testamento sobre esse tema. Mas eu vou dar a minha opinião sobre o tema. Aí ele diz, sabendo vocês que eu sou fiel, que Deus teve misericórdia de mim para ser apóstolo. Então me escutem. Aí Paulo está fazendo uma aplicação específica, que não é necessariamente uma coisa que fixa. Talvez vocês precisem me ouvir aqui. Talvez não seja necessário. Qual era a situação? Então algumas pessoas estavam enfrentando uma situação muito ruim. É melhor vocês ficarem desse jeito. Aprendam contentamento. Vocês entenderam? Como é que Paulo está pegando um princípio tão extraordinário, o contentamento, a plena satisfação em Cristo, e aplicando numa circunstância tão passageira? A menina era virgem, e ela queria casar, mas ela não sabia se era bom casar. Aí Paulo diz, permaneça do jeito que você está. É isso que Paulo está fazendo aqui. Fique calma, fique tranquila, espere, calma. Permaneça assim. Essa circunstância. Esse é o princípio que Paulo está ensinando a gente a aplicar. Os versos 27 e 28, irmãos, diz assim: estás casado, não procure separar-te. Está livre de mulher, não procure casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. Se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Veja a linguagem de Paulo. Tá? Ele explica aqui que a situação era ruim, mas uma situação ruim não deve levar à dissolução do casamento, nem deve levar ao casamento apressado. Então, irmãos, a gente deve pensar em duas coisas importantes. Primeiro, Paulo não está falando do casamento de forma negativa, de modo algum. Ele está falando aqui, ele está tratando de uma circunstância que os irmãos estavam enfrentando, e ele está dizendo, o casamento é maravilhoso. Deus criou a gente para casar.
A nossa estrutura funciona assim. Para ter filhos, para encher o mundo. Mas ele não é essencial à alma humana. Mas ele diz, então, o casamento vai passar. Permaneça no Senhor. Então existem aqueles que enfrentam lutas no casamento. Existem aqueles que enfrentam lutas enquanto solteiros. Ele diz, Cristo deve ser a sua satisfação. Aí ele então escreve quase que um poema. E a gente vai terminar com esse texto, verso 29 a 31. Vejam só, verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. A Bíblia ensina para a gente, família é a base da sociedade, coisa maravilhosa. A Bíblia fala para a gente sobre a importância do casamento, a maravilha dos filhos, herança do Senhor, a beleza e a importância da família. A Bíblia fala dos prazeres e dos contextos da vida que Deus traz para a gente, como a gente deve usufruir disso, como a gente deve colher e desfrutar do trabalho da nossa mão. Mas a Bíblia também ensina, irmãos, que tudo nessa vida vai desaparecer. Tudo vai passar. Tudo que nós conquistamos vai passar. Hoje, aqui nesse mundo. O que a gente deve viver? Fazer, então? Viva para a eternidade. Viva para a eternidade. Essa é a lição de Paulo. É maravilhoso quando a igreja fala sobre família. A gente faz isso aqui todo ano, né? Mas é perigoso quando a gente se refugia em uma condição dessa vida. Você não é salvo ou perdido por causa de qualquer circunstância nesse mundo. Seja qual for a sua situação, viva para a eternidade. Salvação não está em constituir família ou ser celibatário. Essas palavras de Paulo, então, a gente aprende, irmãos, que a melhor forma de viver o presente, seja você solteiro ou casado, tenha você filhos ou não, é você viver para o Senhor. Essa é a melhor forma de viver o presente. A gente vive no mundo, mas nós nos movemos na eternidade. Esse é o povo de Deus. A gente vive no mundo, mas a gente está dentro do reino de Deus. Isso é extraordinário. O reino de Deus está dentro de nós. O nosso status, a nossa circunstância, seja qual for ela, irmãos, qualquer conquista desse mundo, está limitado a essa vida aqui, a esse mundo aqui. A gente deve viver bem essa vida para o Senhor. Para o Senhor. Lutero disse o seguinte, no hino que ele escreveu, Castelo Forte, ele disse, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. O que será daqueles que perderam seus filhos? O que será daqueles que têm uma doença crônica e estão encarando a morte todos os dias? O que será daqueles que enfrentam a dureza da limitação do seu emprego, dos seus bens, do seu dinheiro? Deus é tudo para nós. Tudo isso vai passar. Então, irmãos, quero resumir tudo isso assim, com as palavras de Matthew Henry. Em todas as nossas relações, não devemos colocar o nosso coração nos confortos da nossa circunstância. Quanto às nossas aflições, não devemos nos entregar à tristeza desse mundo. Mesmo na tristeza, o coração pode estar alegre. Quanto aos prazeres desse mundo, aqui não é o seu descanso. Quanto ao trabalho desse mundo, aqueles que prosperam no seu comércio, aumentam a sua riqueza, devem manter as suas posses como se não tivessem. Quanto a todos os assuntos desse mundo, devemos manter o mundo fora do nosso coração, para que não abusemos dele quando tivermos ele em nossas mãos. Todas as coisas desse mundo são passageiras. Nada é sólido. Tudo é líquido e desaparece rapidamente. A preocupação do sábio
com os interesses desse mundo, é a nossa obrigação, é um dever. Mas estar cheio dos cuidados, das ansiedades desse mundo, é pecado. Sejam quais forem as preocupações que pressionem o nosso coração, que ainda se reserve tempo para o Senhor. Para o Senhor. Ele é a nossa vida. Em tudo isso, lembrem-se, irmãos, do nosso Senhor Jesus. Jesus foi o melhor profissional. Ele foi o melhor marido que veio buscar a sua noiva enquanto estava solteiro nesse mundo. Em tudo ele veio fazer para o seu Pai, para o Senhor e por amor aos seus irmãos. Ele foi um carpinteiro e ele foi um pastor. Ele foi um rei, ele foi um servo, ele foi um profeta e foi um sacerdote. Por ele, nós respiramos e nos movemos e existimos. Para ele é a nossa vida, vivendo ou morrendo, ou fazendo qualquer outra coisa. É para ele, é por ele, aquele que por nós morreu e ressuscitou. Essa é a nossa alegria. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Deus maravilhoso e Pai todo-poderoso. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que tu inculque ela